pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Pod Científico, o nosso podcast aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista. Esse podcast é feito pelos pinidianos aqui do campus e ele tem o intuito de levar educação e ciência de um jeito descontraído e mais leve para vocês. Hoje a gente está com o professor Márcio de Física e o professor Israel de Química, que vai falar um pouquinho sobre efeito estufa. Vamos lá? Vamos começar a falar o que é o efeito estufa. Bom, efeito estufa, ele é um efeito de aquecimento que a gente tem no planeta devido ao fato de uma camada de gases envolver a atmosfera. Então, a luz, ela adentra no nosso planeta, oriunda do Sol, e pelo fato de que o solo ele pode absorver, mas ele também pode refletir parte dessa luz ela retorna para a atmosfera e se choca com a camada de gases. Consequentemente, então ela retorna e fica fazendo essa reflexão por algumas vezes. Né? Então, isso aí aquece tanto a atmosfera quanto a superfície da Terra. Então, isso daí é a ideia básica do efeito estufa. É a mesma ideia que se tem, por exemplo, quando a gente monta aquelas estufas, plantas, né? Por exemplo, plantas tropicais em países que são mais frios. Então, você faz aquela estufa de vidro para que a luz do sol consiga aquecer ali aquelas plantas sobreviverem. Então, assim, o efeito estufa, ele é um efeito natural, Terra, mas que ele pode ser intensificado por ações antrópicas ou por ações até geológicas. E já que o efeito estufa, então, são os raios do Sol, vamos colocar assim, a radiação do Sol que está entrando na Terra. Por que tem raios que entram e tem raios que não saem? Explica um pouquinho mais sobre isso. O Sol emite uma gama imensa de raios e ondas eletromagnéticas. Essas ondas, no escopo das ondas eletromagnéticas, nós temos o infravermelho, o ultravioleta e a luz visível e uma série de outras ondas. Bom, o calor, na verdade, são as ondas do infravermelho. E junto das ondas do infravermelho, né, tem a luz visível, tem o ultravioleta A, o ultravioleta B. O Sol, como pelo tamanho do Sol comparado à Terra, os raios solares que chegam na Terra, eles chegam perpendiculares. E então eles conseguem atravessar, mas nem todos, uma parte de torno de 30% desses raios atravessam as camadas, né, da atmosfera e adentram a superfície. Uma parte chega até a superfície terrestre. Eles atravessam, mas nem tudo chega aqui. Essa camada que nós temos lá é extremamente espessa. E aí uma parte já reflete de novo para o espaço. Da parte que chega, ela reflete, só que aí ela muda o ângulo de reflexão. E aí esse ângulo, na hora que chega novamente nessas camadas que a gente chama de camada estufa, uma parte volta para o espaço e uma parte reflete para a Terra. Sem essas camadas, nós não teríamos vida na Terra devido à temperatura que seria o planeta. Está extremamente quente durante o dia e muito frio durante a noite. Essa variação de... Exemplo, nós temos as camadas e imagine o deserto que varia uma temperatura em torno de 40 graus, 50 graus durante o dia e menos 5 durante a noite. Então, isso com a camada. Imagine se nós não tivéssemos, se essa camada fosse menor ou se nós não tivéssemos essa camada. Tá? Então, ele funciona como se fosse uma estufa como o Israel já falou, é o mesmo princípio dentro do interior do carro. Chega as luzes solares, ele aquece, mas por que ela não volta pelo mesmo vídeo que ela adentrou? Porque ela muda o ângulo e aí tem uma nova reflexão e permanece uma parte. E o que torna o efeito estufa algo ruim? Bom, o efeito estufa, pelo fato dele aquecer tanto a atmosfera quanto a superfície da Terra, ele pode promover o derretimento de blocos de gelo, como, por exemplo, o que se encontra no Polo Norte. O Polo Norte, ele é gelo puro lá. Você não tem uma superfície de terra como no Polo Sul. Então, se todo o Polo Norte ele for derretido, o nível do mar não tende a subir. Ele tende a se manter igual ou até mesmo descer. Por quê? Porque a água congelada ela tem um fenômeno que é muito característico da própria água,
que é de ser mais volumosa quando é congelada. Por outro lado, existe o Polo Sul, né, que nesse caso ele tem uma camada de terra, é um continente, e nesse continente você tem ali a água congelada. No Polo Sul, se ocorrer esse degelo, essa água, que não faz parte do balanço do mar, ela vai voltar para o mar. Aí sim você tem o aumento do nível da água do mar, né? No caso, no Polo Sul, você tem uma quantidade muito grande de água congelada. Então, isso faria com que ilhas pudessem desaparecer, efeitos nas marés, praias desaparecendo, na área litorânea. Então, seria um desastre no planeta inteiro. Então, tem esses efeitos relacionados com o degelo. Mas também existem efeitos relacionados com o superaquecimento da Terra e áreas que têm um controle muito específico de umidade podem ficar mais secas ainda. E quando elas ficam mais secas ainda, você pode ter ali um desequilíbrio ambiental. Então, áreas que não, por exemplo, a Caatinga, né? A Caatinga a gente vê que é um local bem árido. Mas o pouco de água que tem lá, as plantas conseguem absorver, conseguem trabalhar com ela, conseguem sobreviver. Se esse pequeno balanço de água que tem ali desaparecer, ali tende a se tornar uma região morta, um deserto, algo que seja muito mais árido do que hoje. E o que acontece para agravar esse efeito estufa? Quais situações agravam e o que é o agravante do efeito estufa em si? Como o professor Israel disse, além do. Uma outra coisa que é extremamente importante nesse derretimento, e está associado à sua pergunta, é o seguinte: os polos eles têm água doce. E quando você derrete a água doce e ela mistura com água salgada, você vai mudar a densidade da água do mar. Isso vai influenciar as correntes marítimas. O que são as correntes marítimas? É através do mar que é levado o calor, onde que é o ponto mais onde que a Terra recebe o Sol. É próximo, bem, tem os polos, mas tem a inclinação, é próximo da linha do Equador. E aí esse calor sai da linha do Equador e distribui através das correntes marítimas. Se você muda a quantidade de água no estado líquido, você muda a densidade de água do mar como um todo, você muda as correntes marítimas. Então você vai mudar o clima do planeta todo. Através, e isso derretendo os polos, que são os pontos onde estão mais vulneráveis. Por que estão mais vulneráveis? Que aí entra na sua pergunta. Como eles estão congelados, ele não tem essa questão da vegetação. A vegetação utilizaria para a troca do gás carbônico, ele utiliza o gás carbônico para transformar em oxigênio, gás oxigênio. Eu não tenho dessa vegetação, o que acontece? O Israel vai explicar melhor da questão da formação do gás sulfúrico, não é? Alguma coisa nesse sentido. Porém, ainda respondendo à sua questão, a partir da Revolução Industrial, começou-se a jogar muito mais gases na atmosfera, a questão dos veículos que transformam os combustíveis. Na verdade, se o processo for bonitinho, se o combustível for bom, for bonitinho, ele acaba liberando gás carbônico e água. Mas, normalmente, ele não é completo e, além do gás carbônico liberado, ele libera uma série de outros gases que o combustível não é das melhores qualidades. E além da questão no Brasil, e hoje no todo mundo, a questão dos rebanhos. Nós temos o grande problema dos rebanhos por causa da emissão de gases, por causa desses rebanhos, através do lumen, que está associado à evacuação do gado bovino. Tá? Responde essa questão, por favor. Então, no caso, por exemplo, desses animais, né, dos rebanhos, né, porque como eles são ruminantes, durante o processo da ruminação eles acabam liberando metano. O que o metano faz? O metano ele acaba subindo para a atmosfera e ele é um gás estufa muito forte. Então, assim, os principais gases estufas que a gente tem é o CO2
né, o dióxido de carbono, o metano, que é o CH4, e, por incrível que pareça, a água, a H2O. Então, a gente tem um processo que ele é bem interessante, que é o fato, conforme a gente começa a aquecer o planeta, o que acontece? Obviamente, se está mais quente, você tem mais evaporação de água. Se você tem mais evaporação de água, você tem mais gás estufa na parte atmosférica. Consequentemente, vai aquecer mais. É lógico que chega um momento que a atmosfera ela acaba fazendo com que a água que está no estado gasoso passe para o líquido de novo através de um ciclo. Também, nesse caso, pode acontecer, como o professor Márcio falou, com o derretimento dessa água doce que tem nos polos, essa chuva, né, que era para cair, por exemplo, no próprio polo, ela é deslocada para uma outra região. E aí começa a chover numa região que, tipo, não era para acontecer essa chuva, né? Então, conforme você vai aumentando esses gases na atmosfera, metano, os gases oriundos, às vezes até de compostos nitrogenados, eles acabam fazendo, então, com que você tenha o desenvolvimento dessas chuvas em regiões que não são corretas acontecerem num longo período de tempo. Qual outro problema que a gente tem em cima disso? A gente tem o seguinte fato: se a atmosfera fica mais rica em gases como CO2, oriundos da queima de combustíveis, você acaba fazendo com que a chuva torne-se mais ácida. E o oceano, ele na realidade, ele é uma espécie de uma grande esponja. Ele absorve esses gases. Então, parte dos gases à base de carbono, muitas vezes, o próprio oceano começa a absorver. Problema: você começa a acidificar a água dos mares. Então, você começa a criar um equilíbrio ali de ácidos e o sistema aquático. Qual o problema disso? O problema é que, se você acidifica um pouquinho mais a água do mar, alguns seres vivos, como alguns quinidários, por exemplo, como algumas espécies de corais, eles acabam passando por um processo chamado branqueamento. O que é o branqueamento? O branqueamento é quando você tem as algas que cobrem os corais, pelo fato de alterar o pH da água, devido à liberação desses gases, ele acaba, essas algas acabam criando alguma substância tóxica que faz com que os corais expelem elas para fora, né? Então, assim, o coral ele perde aquela cor, né, que em geral é uma cor meio rosácea, e fica completamente branco. Esses corais extremamente brancos, eles ficam expostos a essa acidificação e, consequentemente, esse material acaba reagindo e produzindo bicarbonato. Então, o carbonato passa a ser bicarbonato e se solubiliza na água, o que começa a promover a extinção desses seres. E, em geral, quando a gente fala de aquecimento global, por exemplo, do efeito estufa, ele sempre tem alguma relação com extinção. Então, por exemplo, se a gente voltar no tempo, mais ou menos uns 300 milhões de anos atrás, ocorreu a chamada extinção do Permiano-Triássico. O que aconteceu nesse período? Nesse período, houve, por alguns milhões de anos, um efeito estufa natural, onde você tem a liberação de vários gases de origem vulcânica. Eles criaram uma camada, e essa camada acabou, com o tempo, promovendo muitas chuvas ácidas e fazendo um total desequilíbrio do planeta, aquecendo ele, mas também pode levar ao processo que a gente chama de inverno nuclear. O que é isso? Liberação de gases à base de enxofre, que entram em contato com o oxigênio da atmosfera, eles são oxidados, passando de SO2 para SO3, ou seja, de dióxido de enxofre a trióxido de enxofre, que reagem com a água que já está lá na atmosfera, porque o sistema está aquecido, então mais água evapora, fica lá e forma-se o quê? Forma-se ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele tem uma característica que é a de os raios solares que vão entrar perpendicular, ao entrar em contato com o ácido sulfúrico, eles são refletidos. Então, parte desses raios que iam aquecer a Terra, eles acabam não entrando, eles são refletidos, então o sistema entra
no processo onde ele esfria. Esse é o fenômeno do inverno nuclear, no caso de origem vulcânica, mas ele pode ser intensificado também por ações antrópicas. A Revolução Industrial iniciou-se o quê? Um processo de consumo de carvão mineral. Carvão mineral muitas vezes de baixa qualidade. Aí libera todo esse gás oriundo do carvão mineral, rico em enxofre, e os invernos, né, que é o período que você queima mais gás, no caso, o carvão mineral, acaba liberando SO2 para a atmosfera, reage com o oxigênio e gera o ácido sulfúrico. Por isso que mesmo a gente tendo efeito estufa, nós temos invernos mais frios, né? Então tem todo esse processo que envolve tanto efeitos de ação antrópica, né? Como o professor Márcio falou, a criação de rebanhos, né? Uma ação antrópica, a utilização de combustíveis e o incremento das ações geológicas. Isso eleva um aquecimento e até mesmo esfriamento do processo global, né? Que é bastante difícil de prever, né? Como que acontece esses fenômenos, né? Então a gente não sabe muito bem dizer se um aquecimento ou um esfriamento é uma coisa relativa, se acontece sempre, se é uma coisa boa ou ruim. Está mostrando até agora que não é uma coisa boa. Né? Certinho. Quero agradecer os dois professores por terem disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui conversando com a gente. Agradecer também vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Pedir para vocês deixarem aquele like, inscreverem-se no canal certinho. E vale ressaltar que o nosso campus aqui de São João, ele é muito conhecido pelo ensino médio e ensino técnico. Mas a gente também tem diversos cursos de graduação e pós-graduação. Então fica o convite para vocês conhecerem mais sobre o nosso campus, acessando aqui o link que vai estar na descrição, certinho? Muito obrigada e até o próximo vídeo.